Bom, gente, vamos lá então, vamos continuar aí falando nessa parte 2, né, a respeito das funções da linguagem. E como eu coloquei aqui para vocês, nós temos 6 tipos de funções da linguagem, tá? Então, só para a gente relembrar, funções da linguagem é justamente a ideia, né, o objetivo com o qual aquela linguagem ela é falada, né, ela é apresentada, ela é mostrada para as pessoas, certo? Como a gente já tratou lá no início da parte 1 da nossa aula, certo? Bom, então quais são esses 6 tipos? Nós temos o tipo emotiva, né, que também é conhecido como expressiva, o tipo conativa ou apelativa, pode ser, né, a mesma coisa, referencial, metalinguística, fática e poética, ok? Então, como eu já comentei também com vocês antes, a gente vai justamente dividir esses 6 momentos, esses 6 tipos em 2 partes. Então, agora, nesse vídeo, eu vou tratar com vocês a respeito de 3 e depois, na nossa aula ao vivo, a gente fala sobre os outros 3 e também resolve aí as questões dos exercícios que eu preparei para vocês da lista, ok? Bom, vamos lá então para antes, né, da gente começar de fato a falar, vamos então para essa parte aqui que eu trouxe para vocês, que justamente está remetendo àquilo que a gente estudou na nossa primeira aula, né? Que é aí essa questão tanto da função quanto dos elementos também da comunicação. O que eu quero mostrar para vocês aqui com esse quadro, né? Justamente para vocês entenderem que as funções que nós iremos estudar, elas estão ligadas com aqueles elementos da comunicação que a gente estudou na parte 1, tá? Então, eu estou mostrando isso aqui agora para, né, de fato, vocês perceberem isso. E aí, depois que a gente estudar todas as funções, eu vou retornar aqui nesse quadro para a gente ter, né, compreender melhor e conseguir associar com uma maior facilidade a função da linguagem e também os elementos da linguagem. Ok? Então, percebam aí, né, por exemplo, que a função emotiva, que a gente vai ver daqui a pouquinho, está ligado com o emissor, ou seja, aquele que emite a mensagem, né? A conativa está ligado com o receptor, aquele que recebe a mensagem. E o referencial está justamente ligado aí com a ideia do referente, tá? O referente a gente pode entender como a realidade, como o contexto daquele momento, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, mais um pouco, né, a respeito disso, ok? Então, vamos lá para aprofundar aí um pouquinho mais essas questões. Então, primeiro, função emotiva. Eu trouxe aqui para vocês uma música, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas coisas importantes que a gente tem aqui. Como, por exemplo, o fato dos verbos, dos pronomes, eles estarem em primeira pessoa. Isso mostra que quem está falando, o eu lírico, ou a cantora, ou quem escreveu, está querendo expressar alguma coisa, tá? Então, essa é uma das funções aí emotivas. Expressar algo, expressar o que você está sentindo, seja algum sentimento, seja alguma coisa que vem lá do fundo da sua alma e assim por diante, certo? Então, vou ler aqui com vocês esse trechinho, depois a gente discute um pouquinho mais a parte teórica. Então, seguinte, posso te falar dos sonhos, das flores, de como a cidade mudou. Posso te falar do medo, do meu desejo, do meu amor. Posso te falar da tarde que cai e aos poucos deixa ver no céu a lua que um dia eu te dei. Então, perceba, né, que a gente tem toda uma expressão aí do compositor, né? Ele está automaticamente emitindo uma comunicação, uma mensagem para alguém, uma mensagem até de forma expressiva, né? Está falando aí de alguns assuntos, e a gente pode classificar esse tipo de comunicação como uma comunicação emotiva. E só para a gente fundamentar um pouquinho mais essas ideias, é interessante a gente saber que a função emotiva, ela está totalmente ligada com o emissor, ou seja, com quem está falando. Porque a pessoa que vai falar aquilo vai justamente se expressar de uma tal forma que ela ache necessário para aquele momento, certo? Então, vai ser o emissor que vai dar esse tom emotivo para aquela comunicação, para aquela mensagem, né? Um tom aí que vai falar de algum sentimento, que vai falar de algum estado da alma e assim por diante, certo?
Então, seguinte, como eu falei com vocês antes, a gente também pode chamar esse tipo de função de expressiva, tá bom? É a mesma coisa, mas é mais comum a gente encontrar emotiva mesmo em provas, em textos e assim por diante. Então, algumas características. Primeiro, os verbos e pronomes estão em primeira pessoa, justamente porque sou eu que estou falando, né? Sou eu que estou expressando a minha emoção, o meu estado da alma, os meus sentimentos, o que eu estou sentindo e assim por diante. Outra coisa, como eu estou expressando assim, pode ser que aconteça às vezes até um tipo de exagero, né, na hora que eu vou expressar alguma coisa. Por isso é comum a gente ter alguns pontos de exclamação, certo? E também algumas interjeições, justamente dando essa ideia de exagero, essa ideia de emoção e assim por diante. Além disso, como eu já comentei com vocês, a gente tem também a questão da expressão do estado da alma. Então, quando a linguagem, né, ela tá com essa função emotiva, é justamente alguma coisa que vem de dentro, um sentimento, uma sensação, um pensamento, enfim, que o emissor quer que você fique ciente disso, certo? E é sempre legal a gente pensar também que esse tipo de expressão ele vai ser subjetivo. Subjetividade está ligado com a ideia de algo pessoal, tá bom? Então, quando eu falo que alguma coisa ela é subjetiva, justamente remete aí para a gente a ideia de algo pessoal. Então, por exemplo, a arte, de uma forma geral, quadro, filme, série, novela, é subjetivo. Porque quando você vai ver aquilo, você tem uma determinada impressão, uma determinada opinião em relação àquilo, é individual, certo? E também, de certa forma, a gente tem um tom de pessoalidade, né? Ou seja, é bem íntimo, bem individual. E onde que a gente pode encontrar esse tipo de texto emotivo? Bom, em textos líricos. O que é lírico? Lírico é tudo aquilo que tem sentimento, tá? Então, se eu li um poema, uma poesia, se eu li um livro e aquilo dali tem um certo sentimento, uma certa melancolia, eu posso dizer que aquilo é lírico. Em autobiografias, eu também consigo encontrar, justamente porque a autobiografia é aquele texto em que o autor fala dele mesmo. E muitas vezes ele tem algumas lembranças, ele, enfim, né, as memórias aí estão fragmentadas, estão à flor da pele, ele pode acabar se emocionando, ele dá alguns depoimentos, então ele pode se emocionar de certa forma, certo? Então, por isso que a autobiografia a gente também considera como uma função aí emotiva. Em depoimentos também, né? Não necessariamente que estão presentes em autobiografias, mas em depoimentos a gente também consegue encontrar essa emoção, certo? E também em memórias, né? Geralmente quando a gente está lendo algum texto, ou quando a gente está conversando a respeito de alguma coisa que a gente lembrou, a gente geralmente se expressa, né? Aquele sentimento, às vezes aquela saudade, aquela alegria ou aquela tristeza. A gente gosta de expressar a emoção que a gente está sentindo quando está lembrando de alguma coisa. Então, perceba que isso daí também tem a função justamente emotiva, ok? Bom, dando continuidade aí, então, trouxe para vocês um outro texto. Esse texto aqui agora é da Clarice Lispector, de um livro dela chamado A Hora da Estrela, tá? Um livro aí do modernismo brasileiro, que trata justamente a respeito da função emotiva. Então, vamos observar aqui todos esses elementos que eu citei, né? O verbo, o pronome em primeira pessoa, um sentimento, uma emoção e assim por diante. Então, mas quem sou eu para censurar os culpados? O pior é que preciso perdoá-los. É necessário chegar a tal nada que, indiferentemente se ame ou não se ame, o criminoso que nos mata. Mas não estou seguro de mim mesmo. Preciso amar aqueles que me trucida e perguntar quem de vós me trucida. E minha vida, mais forte do que eu, responde que quer porque quer vingança e responde que devo lutar com quem se afoga, mesmo que eu morra depois. Se assim é, que assim seja. Então, perceba que, de certa forma, o eu lírico, o narrador, ele está passando para a gente justamente uma ideia de emoção, um pensamento, uma ideia, certo? Então, por isso que a gente consegue encaixar esse fragmento aqui desse livro da Lispector justamente na função emotiva ou expressiva, ok? Bom, dando continuidade aí, então, vamos para o nosso segundo tipo de função, que é a função conativa ou apelativa, tá? Geralmente o nome conativo vai ser mais comum, ok? A função conativa ou apelativa, na verdade esse nome apelativo, já mostra pra gente de fato, né, qual é o objetivo. É justamente você apelar para fazer com que alguém
de fato esteja do seu lado, para você influenciar uma pessoa, para você persuadir uma pessoa, ou seja, para você convencer algo ou alguém de alguma coisa. Então, onde assim a gente vê de maneira demasiada, super comum, onde que a gente consegue perceber essa função conativa? Em propagandas, né? Publicidades de uma forma geral. Porque quem está fazendo a propaganda está pensando no receptor, está pensando em você, se aquilo que ele está pensando, se de fato vai convencer você. Por isso que a linguagem conativa, ela está totalmente ligada com o receptor. Porque enquanto eu estou pensando como eu vou convencer, né, você, eu estou justamente construindo vários meios, né, para que essa mensagem, para que essa propaganda, enfim, se torne concreta. Então, perceba, né, coloquei para vocês uma imagem da revista Veja, e é, na verdade, uma propaganda para as pessoas assinarem a revista. Então, perceba que eles pegaram uma capa de uma revista bem chamativa, né, com um assunto que, de certa forma, ainda é tabu na sociedade, então, às vezes, um assunto polêmico, até a foto, né, a imagem aí de uma boca, enfim, de certa forma, também está chamativo. E se a gente perceber, em primeiro plano, bem pertinho da gente, está justamente a questão do desconto e de quantas vezes você consegue parcelar. Então, perceba, ao mesmo tempo que você olha, né, você pensa, nossa, legal essa capa, que interessante esse assunto. Aí você já olha logo em seguida, né? Nossa, mas olha, tem desconto. Nossa, mas parcela, dá para usar o cartão. Nossa, olha ali, não tem juros. Então, perceba, é uma função conativa, justamente com a ideia de convencer o receptor, certo? Bom, vamos aprofundar aí também um pouquinho, né, a questão da teoria dessa linguagem apelativa. E como eu já falei para vocês, né, a gente consegue encontrar principalmente esses assuntos em publicidades, enfim, de uma forma geral. Então, perceba que os verbos, eles geralmente estão no imperativo. O que significa o verbo estar no imperativo, né? O modo verbal. O modo verbal do imperativo é sempre quando a gente usa, quando a gente quer dar uma ordem para alguém ou fazer um pedido. Então, por exemplo, abra a porta, feche a boca. Enfim, tudo isso são verbos que estão no imperativo, porque eu estou mandando ou estou pedindo alguma coisa. Então, geralmente, observem só, as propagandas, elas trabalham com verbos no imperativo, que de certa forma é para você ler e até no seu subconsciente você se sentir obrigada a fazer aquilo. Então perceba como que a linguagem, né, de certa forma ela até trabalha nessa ideia de vender coisas, né, até facilita na hora de vender, de convencer, de persuadir alguém, certo? Outra coisa é que os verbos e os pronomes, eles estão em segunda ou terceira pessoa. Geralmente vai estar em terceira, tá? Terceira é o ele, ela, eles, elas, ok? Porque justamente está falando com você, certo? Então, por isso que precisa estar aí na outra pessoa, porque eu estou falando com o outro, eu quero convencer você a fazer aquilo, certo? E como eu já falei também, basicamente, essa linguagem ela existe para tentar convencer o receptor de um determinado comportamento. Então, convencer de que quem está falando aquilo está correto, convencer, muitas vezes, né, na maioria das vezes, na verdade, de comprar algum produto, de consumir alguma coisa e assim por diante. E, além disso, a gente também pode ter, em alguns momentos, o emprego da ambiguidade. Ambiguidade nada mais é do que alguma coisa com duplo sentido, tá bom? Então, geralmente, até em propagandas, né? Até para chamar a atenção, as pessoas colocam alguma coisa de duplo sentido. Ou seja, que às vezes você olha e você pensa que é alguma coisa, depois você vê que não é bem assim, e assim por diante, certo? Bom, aqui eu coloquei um outro exemplo para vocês, né, que é uma propaganda aí do Boticário. Então, a gente consegue perceber, né, justamente, é uma propaganda aí para o Dia das Mães. Então, a gente consegue perceber até pessoas, né, que estão fazendo parte dessa propaganda, que são pessoas padronizadas, né, de acordo aí com o que a sociedade espera, né, pessoas padrões aí. E a gente tem justamente a legenda. Crie uma homenagem para a mulher que foi a sua primeira referência de beleza. Seguinte, observe o verbo no imperativo. Crie, né? Então, tipo, uma ordem, faça. E uma ideia aí também de até tentar te convencer de alguma coisa. Por exemplo, nossa, é o Dia das Mães. A sua mãe foi a sua primeira referência de beleza. A sua mãe é a sua referência,
você precisa fazer alguma coisa para ela, você precisa comprar alguma coisa, precisa consumir alguma coisa. Então, perceba justamente que esse tipo aqui de linguagem, essa função, é uma função apelativa, ok? Bom, dando prosseguimento aí, então, a gente tem a função referencial, que é justamente, né, aqui nesse caso, eu coloquei para vocês um exemplo de uma biografia, tá? Então, a função referencial, de uma certa forma, ela tem uma ideia, né, um objetivo de, muitas vezes, informar o leitor de alguma coisa. Então, tem a ideia de mostrar a realidade, mostrar as coisas como elas são. Então, aqui para vocês eu trouxe, né, a biografia aí do Portinari, certo? Que ele foi bastante importante para a arte brasileira, né? Ele valorizou bastante o Brasil, enfim, ele foi um pintor, né, de grande sucesso aí no modernismo, e justamente esse texto está falando um pouquinho a respeito da vida dele. Então, perceba, o texto quer mostrar a verdade, quer mostrar quem ele é, quer informar para quem está lendo, de fato, quem foi o Portinari. Certa importância dele, falar sobre a família dele, mostrar a realidade como de fato ela é, sem mentiras, sem frufruzinhos, sem exageros e coisas assim do tipo, certo? Bom, aprofundando aí então um pouquinho, né? Essa função referencial aí, que também muitas vezes a gente pode chamar de cognitiva, ok? Ela vai ser justamente usada, né? Ou melhor, a função da linguagem, o elemento da linguagem que vai ser associado a ela é justamente o referente, ou seja, o contexto, a situação, tá bom? Então perceba que, como eu falei para vocês anteriormente, o que vai importar aqui nesse caso vai ser o assunto. Então perceba que o objetivo principal desse texto é informar o leitor a respeito da vida desse pintor, mostrar a verdade, ok? Por conta disso, o que a gente vai ter aí, então, nesse texto? Bom, uma linguagem direta, precisa, tá? Então, não vai enrolar, não vai ficar escrevendo várias coisas sem sentido. Uma linguagem denotativa, olha aí que a gente já estudou, denotação, o desenho aí do dicionário. Então, não vai ter figuras de linguagem, vai ser algo bem direto, vai ser algo claro nas ideias. A finalidade é justamente falar a verdade. E onde a gente encontra esse tipo de função? Bom, em textos que queiram passar informação, textos jornalísticos, textos didáticos, ou seja, textos que estão presentes em materiais didáticos, materiais que a gente estuda na escola, apostila, textos científicos, né? Alguma coisa que algum cientista produziu, mapas, gráficos, legendas. Perceba que são todos elementos que querem passar informação para quem está lendo, certo? Então, essa função referencial, ela passa justamente a ideia de verdade, tá? Verdade naquela situação, sem inventar as coisas e assim por diante. E aí eu trouxe para vocês aqui também, né, como um outro exemplo, uma notícia, tá? Uma notícia que eu peguei aí da Carta Capital, um fragmento, na verdade, da notícia, e perceba, gente, que a notícia, ela tem a função de passar a verdade para quem está lendo, informar, ok? Aquele jornalismo que mente, aquele jornalismo de fake news, de fato, não está inserido nessa ideia da função referencial. Então, perceba o seguinte, né? Que essa notícia vai justamente falar. Reunindo toda essa gama de trabalhos, o primeiro festival Percurso, Periferia e Cultura em Rede Solidária, será realizado no 21 de junho, no Capão Redondo, quase que não sai, né? Zona Sul de São Paulo, com o tema Juventude Periférica gerando renda, trabalho e desenvolvimento local. O festival terá exposição e venda de serviços e produtos dos empreendimentos econômicos solidários que fazem parte da rede de empreendimentos culturais solidários da periferia urbana da Zona Sul de São Paulo. Então, perceba que é uma notícia que quer passar uma realidade, quer passar uma informação, está falando a respeito, então, justamente de um festival que vai acontecer, por isso tem a função referencial. Então, perceba, direto, claro, não tem nenhum tipo de mentira, não tem nenhum tipo de exagero, nada. A realidade como de fato ela é. Certo? Bom, então a segunda parte aí da nossa matéria, né, do nosso assunto, vamos finalizando por aqui.
Como eu falei para vocês no início, na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro ao vivo, a gente termina de falar e também resolve os exercícios, né? Vou resolver aí alguns exercícios com vocês, como nós fizemos no nosso assunto passado, certo? Bom, vocês têm aí o meu contato, eu já passei para vocês. Vocês podem entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem. Eu estou à disposição para ajudá-los. Caso alguma coisa não tenha ficado claro, caso vocês tenham tido alguma dúvida, enfim, pode perguntar na nossa aula ao vivo, é claro, mas quem quiser perguntar antes para mim, aí no privado, vamos dizer assim, quiser mandar mensagem, vocês sabem que eu estou à disposição para ajudá-los, certo? Bom, gente, então é isso, ok? Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo e até mais.